Jesus, o maior psicólogo que já existiu. As coisas ficam mais cinzas à medida que crescemos. Com muitas parábolas como esta, Jesus anunciava-lhes a palavra segundo podia entender, Marcos 4,33. Os pais de Jonathan se divorciaram quando ele era pequeno, e o menino passou a ver o pai apenas nos fins de semana. Ele se lembra de ficar sentado do lado de fora, na casa da mãe, esperando que o pai viesse buscá-lo. Sempre sofria quando o pai se atrasava. A mãe dificultava as coisas ao fazer comentário como: "Bem, acho que o seu pai tem mais coisas importantes para fazer do que estar com o próprio filho." Jonathan detestava a sensação de sentir que não era importante para o pai. Na sua mente de criança, a equação era muito simples. Se ele me amasse, estaria aqui na hora combinada. Hoje em dia, Jonathan insiste em ser pontual. Ele faz o possível para não se atrasar e espera que as outras pessoas o respeitem dessa mesma maneira. Jonathan passou a acreditar que o atraso encerra um único significado na vida, de que a pessoa atrasada não tem consideração pela outra. A exatidão de Jonathan com relação ao tempo estendeu-se para outras questões na sua vida. O fato de as pessoas serem precisas a respeito dos fatos, de sempre dizer a verdade e manterem as promessas que fazem, por mais insignificantes que sejam, indica se elas o consideram importante ou não. Jonathan já rompeu amizades devido a incidentes que envolveram qualquer falha nessa área. Ele exige precisão de seus amigos, porque esta é a única maneira que ele tem de saber se eles dão valor a ele. Infelizmente, Jonathan não compreendeu que respeitar o tempo do outro, dizer a verdade e manter as promessas não são apenas símbolos e não a prova do quanto valorizamos as outras pessoas. Existem muitas razões pelas quais podemos deixar de ser precisos com o tempo, palavras ou ações, devido ao que sofreu na infância, porém, Jonathan é rígido nessas questões. Por isso, perdeu vários relacionamentos e continua a ficar desnecessariamente magoado por interpretar a pontualidade como símbolo de desprezo e desrespeito. Jonathan coloca em atos concretos um significado que eles não têm necessariamente. A intenção de Jesus era que o simbolismo de gestos e atitudes fosse uma coisa positiva, capaz de melhorar os relacionamentos e não que pudesse ser usado para destruí-los. Jesus acreditava que o simbolismo religioso era útil para pessoas de todos os níveis de educação e inteligência. Ele sempre falava por meio de parábolas para que as pessoas pudessem entender o significado de seus sentimentos. Fornecer às pessoas imagens concretas com as quais eles pudessem se identificar ajudava a compreender princípios espirituais mais abstratos. Jesus era um exímio contador de histórias porque conhecia o poder do simbolismo da comunicação das ideias. A pessoa espiritualizada está em constante desenvolvimento. Coisas que foram um dia vistas em preto e branco adquiriram nuances de cinza. À medida que vamos crescendo, Jesus instituiu rituais religiosos para que nos lembrássemos dele, e não porque os rituais tivessem a capacidade mágica de nos tornar poderosos. Algumas pessoas fazem os gestos e repetem as palavras dos rituais sem perceber o sentido que elas encerram. Seguir regras e executar rituais sem entender que eles se destinam a favorecer o relacionamento com Deus e com outras pessoas é praticar uma religião vazia que não favorece o crescimento espiritual. Princípio espiritual. Os rituais favorecem o amor, eles não o substituem. Por que Freud odiava o fundamentalismo religioso? Eles estavam fatigados e desamparados, como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Dylan me procurou porque o seu casamento estava desmoronando. Era simpático e gostava de conversar, mas não entendia o que estava acontecendo. Ele se via como um sujeito divertido que simplesmente tinha se casado com uma mulher muito rígida com relação a várias coisas, especialmente o seu hábito de beber. Eu apenas fiz a escolha errada. Era a sua explicação para os problemas do seu casamento. Após várias sessões e muito incentivo e pesquisa de minha parte, Dylan e eu fizemos uma importante descoberta. Ao beber, ele não estava apenas procurando se divertir, ele se empenhava profundamente em não se sentir mal.
O álcool era uma espécie de anestésico que ele usava para evitar, sempre que possível, os sentimentos dolorosos. Levei bastante tempo para ele concluir por si mesmo que era alcoólatra. No decorrer do ano seguinte, Dylan transformou-se, começou a frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos, parou de beber e tornou-se bastante religioso. Ele não se interessava por religião desde os poucos anos que passaram na escola paroquial, mas algo tinha mudado para ele. Dylan conseguiu admitir que era impotente para tomar certas atitudes na vida, e que, assim como precisara de ajuda de outros, precisava de ajuda de Deus. Ele tornou-se capaz de falar sobre as suas inadequações, abrir-se para emoções que sempre desconhecera e confiar nas outras pessoas pela primeira vez na vida. O fato de Dylan compreender que estava desamparado e que precisava de ajuda de outros e de Deus modificou a sua vida. Ele sente que Deus literalmente salvou a sua vida e não tem vergonha de dizer que a religião fez dele um homem mais autêntico. Freud odiava a religião. Não creio que seja necessário abordar aqui a criação religiosa de Freud e que fez com que ele tivesse tanta raiva da religião. Para Freud, ela era uma ilusão que as pessoas usavam para defender-se do sentimento de que estavam desamparadas no mundo. Segundo essa perspectiva, as pessoas vivem de forma superficial, escondendo-se através de rituais e regras religiosas, em vez de enfrentar significados e sentimentos mais profundos. Algumas pessoas de fato fazem isso, principalmente os fundamentalistas religiosos. Mas na vida de Dylan, a religião estava tendo o efeito oposto do que Freud imaginaria. Jesus discordaria da opinião de Freud a respeito da religião. Para ele, reconhecer a nossa importância era um sinal de maturidade espiritual, e pedir a ajuda de Deus e dos outros era a melhor coisa a ser feita. A religião não foi feita para ser uma defesa contra a sensação de desamparo. Ela é uma resposta positiva a este sentimento que nos abre a um relacionamento com alguém capaz de nos ajudar quando precisamos. Para Jesus, todos vivemos sensações de desamparo e todos necessitamos de Deus. Princípio espiritual, a saúde começa com o reconhecimento de que não somos Deus. Por que Jesus odiava o fundamentalismo religioso? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus 23, 27. Embora Jesus certamente fosse discordar das conclusões de Freud a respeito de religião em geral, ele concordaria com a crítica específica aos fundamentalistas religiosos. Jesus detestava o uso distorcido da religião e a via como uma estrutura que torna mais fácil o relacionamento com Deus, e não com um conjunto rígido de regras que fazem as pessoas se sentirem bem ou mal. O casamento de Noá e Raquel estava abalado. Noá tivera uma única relação extraconjugal, mas ele sentia péssimo e tentava entender como aquilo podia ter acontecido com ele e com o seu casamento. Embora só tivesse acontecido uma vez, ele sentiu necessidade de confessar a Raquel o ocorrido e pedir perdão. Ela ficou furiosa. Na condição de cristã extremamente fervorosa, Raquel considerou aquele ato inaceitável. Noá cometera o único pecado que lhe dava uma justificativa bíblica para o divórcio. E ela pretendia obedecer à palavra de Deus. Noé estava arrependido, mas ao mesmo tempo confuso. Ele achava que a sua traição não tinha sido apenas o resultado de uma fraqueza, mas também um sinal de que alguma coisa estava errada em seu casamento. Raquel encarava essa atitude do marido como prova de que ele, no fundo, não estava arrependido e o ameaçou com o divórcio. O aconselhamento conjugal foi difícil porque Raquel se convencera de que era a vítima inocente de um ato pecaminoso e imoralidade, enquanto que Noá queria mais entender por que aquilo tinha acontecido. Raquel torna-se grande conhecedora de versículos bíblicos sobre a infidelidade e os votos de casamento, e os usava abundantemente em nossas sessões. Se você passasse mais tempo refletindo sobre a palavra de Deus, não seria vítima dessas coisas. Era o que Raquel oferecia como solução. Teria sabido que seu corpo não pertence a você. Não abaixava os olhos, sem saber o que responder. Embora Noá e Raquel tenham decidido permanecer juntos,
o aconselhamento conjugal terminou de uma maneira um tanto insatisfatória para todos nós. Para Noé, duas questões permaneceram pendentes: o perdão de que ele precisava por ter pecado contra a mulher e os problemas de relacionamento que tinham feito procurar sexo fora do casamento. Em vez de procurar examinar os problemas do relacionamento, Raquel acusava o marido de má vontade em assumir a responsabilidade pelos pecados da carne. Ele pecara contra ela e ela esperava que ele passasse o resto da vida tentando redimir-se. Ela tinha o direito bíblico de deixá-lo quando quisesse, e se resolvesse fazer isso, exerceria o seu direito com uma justificada indignação. Jesus considerava a infidelidade um pecado nocivo para os relacionamentos, mas ele queria que a Sagrada Escritura fosse usada para beneficiar o relacionamento com Deus e com as outras pessoas e não para nos dar poder sobre elas. As pessoas às vezes acreditam que as Escrituras contêm provas de que elas estão certas quando, na verdade, estão espiritualmente erradas. Raquel usava a religião como uma defesa para não examinar a maneira como ela própria contribuíra para os problemas do casamento. Não é este o objetivo da religião. Este é o tipo de fundamentalismo religioso que torna as regras mais importantes do que as pessoas e não contribui em nada com o crescimento espiritual. Quando as regras passam a ser mais importantes do que os indivíduos que as seguem, a religião pode tornar-se nociva. Jesus considerava ofensivo as pessoas pegarem as escrituras que têm potencial de uni-las a Deus e aos outros e as usarem para exercer poder. Para Jesus, a religião deveria produzir compaixão e conexão, e não arrogância e autoritarismo. Princípio espiritual. A verdadeira religião fortalece a compaixão e a ligação com Deus e os outros.